Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula da nossa imersão em inglês jurídico. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa primeira e da nossa segunda aula e que eu tenha levado aí um conhecimento, algumas informações relevantes para a sua carreira internacional, para a sua carreira profissional ou para a sua carreira acadêmica. E nessa aula de hoje, da nossa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o legal writing. Nós vamos aprender a redigir um parecer jurídico em inglês. E enquanto as nossas duas primeiras aulas, enquanto elas foram bem teóricas, essa nossa terceira aula é bem prática. E o material que eu preparei aqui para vocês não é algo que você encontra em um livro, numa apostila, num guia, num e-book. É um material prático, veio totalmente da prática, com os anos escrevendo pareceres jurídicos em inglês. Eu preparei assim um guia e eu vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando que esse material ele é só um pedacinho pequeno do nosso curso de Legal Writing, que é o terceiro módulo do nosso curso de inglês jurídico. Então, eu tenho certeza que vocês irão aproveitar bastante o material da aula de hoje nas suas carreiras e irão melhorar aí a escrita de vocês em inglês. E antes de nós iniciarmos a aula de hoje, é importante eu falar para vocês que amanhã, às 9 horas da manhã, eu mandarei o link para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso curso de inglês jurídico. Inclusive, as matrículas estarão abertas a partir de amanhã e caso vocês tenham interesse, vai ser um grande prazer em tê-los como alunos. Então, vamos aqui para a aula de hoje, sem mais delongas. E a nossa aula de hoje é o Legal Writing. Nós vamos aprender a escrever um parecer jurídico em inglês. E eu dividi a aula de hoje em 3 pontos. Primeiro, nós iremos falar um pouquinho da importância do Legal Writing para a prática, né, para a prática da advocacia, também para a prática acadêmica em países de língua inglesa. Nós iremos falar um pouquinho aí, eu darei algumas dicas para vocês de como vocês podem melhorar o legal writing e no final nós iremos redigir aí passo a passo um parecer jurídico. Então vamos aqui direto para a nossa aula de hoje. E por que esse legal writing, por que ele é tão importante? Por que é algo assim que é tão comentado? A área jurídica, eles têm aí uma atenção especial para o legal writing, eles dedicam uma atenção especial para o legal writing. Porque o legal writing é a ferramenta de trabalho dos advogados. Então, nós utilizamos a escrita, mandando documentos para a corte, escrevendo petições, nós nos comunicamos com nossos clientes através da escrita, nós nos comunicamos com a outra parte através da escrita. Apesar de termos aí o princípio da oralidade muito frequente nas cortes dos países de common law, essa realidade de ir para a corte, ela é mais para quem trabalha com essa área de direito criminal ou ainda direito de família. Para quem trabalha com comercial, quem trabalha com contratos, nós utilizamos muito mais a escrita e nós vamos muito menos à corte. Porque grande parte das disputas elas são resolvidas antes de ir à corte e muitas das disputas são resolvidas pelas câmaras de arbitragem e mesmo quando vai até a corte, poucas são as ações que chegam até um trial, até um julgamento. Normalmente a disputa ela é resolvida ali no decorrer do processo. Então, esse legal writing, ele é uma matéria compulsória nas faculdades de direito, nas escolas de advocacia, porque eles entendem a importância de ter uma boa escrita na vida dos advogados, na vida profissional dos advogados. E por que
que é tão importante? Porque a escrita ela vai passar credibilidade. Então, isso pode significar uma pessoa assinar ou não um contrato e se tornar o seu cliente. Isso pode significar também a forma como que o juiz irá apreciar o seu pedido. Se você escreve, se você não tem uma boa escrita, provavelmente não vai causar uma boa impressão, porque essa credibilidade nós passamos pela escrita. Não só isso, essa é a primeira impressão, né, que o cliente terá, que a outra parte terá, que a corte terá com relação a você, a sua pessoa como profissional e ainda ao seu escritório. E no sistema jurídico common law, nas cortes, muitas das cortes, elas possuem inclusive as suas próprias regras de legal writing. Algumas cortes, elas descrevem, por exemplo, se eu estou redigindo um affidavit, que é um depoimento, esse meu depoimento, ele deve ser separado aí por números, os parágrafos devem ser numerados. Quando eu estou descrevendo um evento, a data deve vir sempre na frente do parágrafo. Então, as próprias cortes, elas possuem as suas próprias regras de escrita que os advogados, os operadores de direito, eles devem obedecer. Até porque os juízes, eles não têm problemas em chamar atenção por um problema de spelling, ou um problema de gramática, um problema de concordância, eles chamam atenção mesmo. Então, aqui eu trouxe um exemplo aqui de um formulário da corte, que é da corte onde eu atuo, de WA. Então, esse formulário aqui é um mandado de citação. Vocês podem ver aqui que esse mandado, ele é um formulário, nós só completamos esse formulário, e esse formulário ele é enviado à parte contrária, como um mandado de citação. Então, além das regras, as cortes elas também têm os seus próprios formulários, dependendo da peça que você está elaborando, se eu quero elaborar uma petição inicial, se é um pleading, uma submission, se eu quero homologar um acordo, cada peça ela tem um formulário. Então, eles realmente levam essa parte da escrita muito a sério, para que seja mais eficiente e que seja mais padronizada. Então, eu reuni aqui algumas dicas de como você pode melhorar a sua escrita jurídica em inglês e que eu gostaria de dividir com vocês. E a primeira dica é escolha aí um bom Writing Assistant. E por Writing Assistant, eu estou me referindo àqueles softwares, aqueles aplicativos, aqueles programas que eles irão analisar aí, o seu texto, vão ver problemas de concordância, problemas com preposição, spelling, grammar. Eles fazem aquela revisão bem completa, que é inclusive muito mais completa do que o Word ou aquelas que nós temos gratuitas. Então, eu tenho aqui duas recomendações, que é o Grammarly, que é o que eu uso todos os dias, tudo que eu escrevo, ele passa pelo Grammarly. Temos também aqui o Wordrake, que é um outro software que você pode baixar. O Grammarly, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Eu utilizo a versão paga, mas a versão gratuita é bem completa. E essa aqui é a minha ferramenta de trabalho. A segunda dica é invista em um livro de legal writing. Eu trouxe aqui 2 livros como recomendação de legal writing, e é muito importante que vocês tenham, com certeza vocês vão obter aí uma nova informação, algo que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. E também esses livros, eles não são caros, eles estão disponíveis online, você pode adquirir pela internet. As minhas recomendações são os livros Legal Writing in Plain English, de Brian Gardner, e Plain English for Lawyer, de Richard Riddick. Então, esses 2 livros são 2 recomendações de legal writing, são muito interessantes, é uma leitura tranquila, suave, e eu tenho certeza que vai acrescentar aí bastante no dia a dia de vocês. Minha terceira dica é
prepare aí o seu próprio database, né? Forme aí o seu arquivo aí de modelos, pegue aí uns 3, 4 modelos e faça o seu próprio modelo do documento que você redige com mais frequência, que assim você não vai ter um modelo que você tirou de algum lugar, mas você vai ter um modelo aí que tem um pouco da sua característica e vai ficar diferente dos modelos que estão disponíveis aí online. E a próxima dica é use a voz ativa. Então, evite escrever na voz passiva. Sempre que você estiver redigindo, você colocou alguma coisa que vai automaticamente na voz passiva, você para, olha, lê e fala como que eu transformo essa voz, essa frase para a voz ativa. É muito mais fácil para o leitor e a escrita fica mais concisa. Então, e mais clara, então sempre dê preferência para a voz ativa. A próxima dica é evite os that, this, such, with, said, same, essas preposiçõezinhas aí, muitas vezes pronomes, que às vezes eles acabam confundindo o leitor. Então, por exemplo, ao invés de você estar falando aí sobre a compra e venda de um imóvel, ao invés de você falar the said property, você fala the property. Deixa mais simples, mais curta, não precisa escrever aquele the said property, né? A propriedade mencionada, você coloca só a propriedade. Então, é sempre eliminar palavras desnecessárias. Essa é uma das regras básicas aí do legal writing. Use títulos quando vocês estiverem escrevendo as petições, quando vocês estiverem escrevendo o seu parecer jurídico, use títulos à vontade. Eu irei mostrar aí na prática quando nós estivermos escrevendo o nosso parecer jurídico. Eu vou usar vários títulos aí no decorrer do parecer. Essa é uma dica super importante. E usem e abusem dos títulos para você separar aí os assuntos no seu parecer. Essa é uma outra dica de ouro. Toda vez que você tiver 2 palavras ou 3 palavras ou um conjunto de palavras com um significado, risque as palavras e substitua por uma única palavra. Por exemplo, ao invés de você escrever in the event that, você vai escrever if. Pronto, simples assim. Ao invés de você escrever subsequent to, você risca o subsequent to e coloca after, mais direto, mais preciso. Ao invés de escrever making a decision, vamos escrever deciding. Então, vocês pegaram aí, né? Sempre tentar minimizar o número de palavras. Ao invés de você escrever esse aqui, a gente pensa que está escrevendo bonito, mas na verdade está confundindo o leitor. In the light of the fact that, vamos tirar tudo isso e vamos substituir por because. Mas, Laiana, simples assim, mas fica assim, não parece que é um advogado falando, mas essa é a intenção, é você ter uma linguagem simples, é fazer com que, dar o menos de trabalho possível ao seu leitor, aí no caso ao seu cliente, ou a corte, ou a parte contrária, na hora que eles estiverem lendo o seu documento. Ao invés de você dizer, essa aqui é uma que eu uso muito, in order to, active, in order to, qualquer coisa, vamos colocar só to. Riscamos esse in order to e colocamos só to. Vamos, outra frase aí grande, in the vicinity of, vamos arriscar esse in the vicinity of e vamos utilizar a palavra near, mesmo sentido, mais simples, mais preciso, mais conciso e mais fácil para o leitor, a pessoa que irá ler o seu documento. Próxima dica é be precise, seja preciso na sua escrita. Essa também é uma regra de ouro do legal writing. Eu coloquei aqui, imite o Warren Buffett, né? Warren Buffett é aquele super investidor americano.
E ele é muito conhecido pela sua excelência. Ele tem uma escrita muito elogiada por vários críticos de escrita, várias pessoas que entendem muito bem de escrita. Ele é muito elogiado com relação à sua escrita quando ele escreve as cartas aos seus investidores, que é um conteúdo super dry, super seco, é um conteúdo complicado, e ele consegue engajar com a audiência e trazer esses investidores mais próximos, fazer com que esses investidores entendam com facilidade os seus financial reports ou qualquer que seja a informação que ele queira levar para os seus investidores. Inclusive, fizeram uma pesquisa com relação a essas cartas, né, aos investidores escritas pelo Warren Buffett e encontraram essa rate, né, essa média aí de 13,5 palavras por sentença. Então, essa é uma média que ele usa. Então, são sentenças curtas. E as palavras que ele usa, elas têm uma média de 5,9 letras. Então, qual que é a regra que nós tiramos aí? Qual que é o ensinamento? Palavras curtas e sentenças curtas. Vamos deixar essas frases, essas sentenças aí mais curtas quando nós estamos falando sobre questões jurídicas com o nosso cliente ou com a corte ou com quem quer que seja. E eu tenho aqui uma quote do Mr. Pratt, que na verdade é David Pratt, é um professor de Legal Theory da Washington University, e ele diz que impress clients with the ability to get a favorable result instead of using big words. Você tem que impressionar um cliente trazendo resultados favoráveis e não usar palavras enormes. Assim é que você impressiona o cliente. Avoid the legalese, né? O juridiquês totalmente embaixo, totalmente out of fashion, ninguém usa, é considerado às vezes até arrogante se você usa palavras em latim, se você usa, por exemplo, palavras muito complicadas, com certeza eles veem aí como até uma forma um pouco arrogante. As pessoas têm sim até um certo preconceito se você usa palavras em latim e palavras difíceis, legalese, né, do juridiquês, quando você está falando aí com seu cliente ou na sua escrita ou nas cortes, eles sempre pedem para evitar o legalese, o juridiquês. E always proofread your work. Isso aí é uma regra, assim, indispensável. Leia 1, 2, 3 vezes o que você escreveu. Tem um aplicativo muito legal, um software que chama Natural Readers, que é um software que lê o seu documento para você. Também é uma forma interessante aí de você observar coisas que você não observa quando você está lendo em voz alta, você mesmo, ou quando você só ler mesmo, passa os olhos, você consegue observar coisas quando outra pessoa está lendo o seu documento. Eu acho bem legal. E de preferência dê para um colega aí de trabalho, para eles lerem o seu parecer jurídico, as suas correspondências antes de vocês enviá-las. Dê para, né, um colega da faculdade, um colega de trabalho, sempre de preferência dê para uma outra pessoa ler o seu trabalho antes de enviar. Então, eu trouxe aqui 3 rule of thumbs, né, 3 regras aí de ouro da escrita do legal writing. E a regra número 1 é: se é uma palavra que Shakespeare, que Dixon usaria, não é para você usar. Se é uma palavra muito rebuscada, uma palavra difícil, você não deveria estar usando. Então, in the light of the fact that, eu consigo ver Shakespeare utilizando essa expressão, então não é para você utilizar. Segunda regra é mantenha as suas sentenças curtas. Essa é uma regra também do professor David Pratt, da Universidade da Washington University. Ele diz que quanto mais complexo for o seu conteúdo, menor deve ser a sua frase, a sua sentença. Essa também é uma regra aí do Warren Buffett, frases curtas e palavras curtas. E a terceira regra, para finalizar, terminei de escrever aqui o meu parecer jurídico.
vou ler tudo novamente, vou ver como que eu posso falar isso, passar essa mensagem com menos palavras. Existe uma forma mais direta de eu passar essa mensagem? Então, não tem espaço aí para rodeios, para poesia. A escrita jurídica deve ser precisa, direta, eficiente, concisa. Essas são as características do legal writing. E o que cabe aí para todos os países de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Irlanda e por aí vai. E agora nós vamos iniciar aí a parte mais importante da nossa aula de hoje, onde nós iremos aprender a redigir um parecer jurídico em inglês. E esse nosso processo de escrita desse parecer jurídico, nós iremos dividir ele em 3 estágios: planning, writing or drafting and revision. Então, vamos dividir em 3 partes, porque essas 3 partes, cada uma tem a sua importância. Então, quando eu estou me referindo a redigir um parecer jurídico, eu estou me referindo a redigir uma letter of advice ou ainda uma letter to clients. Então, inclusive, se você quiser procurar modelos na internet, vocês digitem aí esses termos, letter of advice ou ainda letter to client, que aí vão aparecer os modelos em qualquer site de modelos. Sempre os pareceres jurídicos, eles têm esse nome em inglês. E não é legal opinion or judicial opinion, porque legal opinion and judicial opinion são sentenças ou decisões judiciais. Então, quando eu falo uma legal opinion, eu estou me referindo a uma decisão judicial, a uma sentença, a um documento ali proferido ali pelo Poder Judiciário. Quando eu estou advogando e estou levando uma informação para o meu cliente, eu estou escrevendo uma letter of advice ou uma letter to client. E o que é essa letter of advice? Essa letter of advice é uma análise jurídica sobre as informações e os eventos trazidos pelo seu cliente, com a intenção aí de solucionar aquela questão jurídica da forma mais adequada. Então, é uma consultoria, é quando você dá aquela opinião jurídica para o cliente, mas não esqueçam, não traduzam como legal opinion or judicial opinion, porque esses 2 termos, eles são utilizados para a sentença. Então, na letter of advice, nós iremos analisar os fatos, os efeitos e as normas jurídicas, e nós iremos aí escrever esse documento para o cliente, dando aí essa consultoria, esse parecer. Então, nós iremos dividir o nosso processo de escrita em 3 estágios: planning, writing and drafting and revision. E vamos aqui direto para a primeira parte, a parte do planning. Essa parte é fundamental, importante, assim, não pode pular nunca essa parte do planning. Na parte do planning, na parte do planejamento do seu parecer jurídico, você vai escrever aí qual que é o objetivo da sua carta. O cliente, ele tem uma empresa no exterior, ele quer abrir uma filial no Brasil, ou será que o cliente, ele quer um parecer jurídico sobre uma regulamentação brasileira? Ou será que o seu brasileiro, ele quer abrir uma empresa no exterior? Então, qual que é o objetivo da sua carta, do seu parecer? Depois, quem que é o cliente? Essa carta, esse parecer, ele vai para um advogado da empresa, vai para um cliente que tem conhecimento técnico, que sabe um pouco de direito. Será que esse cliente não sabe nada de direito? A linguagem que você irá adotar, o tom que você irá adotar na sua letter of advice vai muito de conhecer bem quem que é o seu cliente e o tom que deve ser adotado na carta. Então, isso aí também vai depender de você conhecer o cliente. Será uma carta mais formal? Será uma carta mais informal? Você conhece esse cliente ou não? Esse cliente é uma pessoa jurídica, uma pessoa física? Então, isso tudo vai influenciar na hora que você for redigir o seu parecer jurídico,
Por isso é importante você ter essas anotações aí antes de você começar a escrever. E qual que é a recomendação jurídica e como você gostaria de transmitir? E essa também é uma informação muito importante que você deve utilizar aí quando estiver planejando a sua letter of advice. Fizemos aí o planning, ainda como parte do planning, temos a structure, onde nós vamos aí estruturar, fazer o esqueleto do seu parecer jurídico. Então, o primeiro passo aí, você vai listar os pontos principais da sua recomendação jurídica, listar aí os assuntos que você vai tratar de natureza jurídica na sua letter of advice. Você vai também descrever os fatos trazidos, os fatos narrados pelo cliente de forma cronológica, em ordem cronológica, e depois nós iremos identificar as questões jurídicas trazidas pelos fatos. Então você vai fazer aí essa comparação, esse fato, essa questão jurídica é decorrente desse fato e as implicações. Então você vai, um mix and match, você vai descrevendo o fato e vai falando aí da implicação jurídica daquele determinado fato. E no final você vai identificar aí as possíveis soluções. O cliente quer que você resolva um problema para ele, então você vai identificar a solução aí para o cliente. Vai dizer aí para ele que de acordo com a sua análise jurídica, o resultado é esse, essas são as opções, essa é a melhor opção, essa é a recomendação. Vamos aqui para a parte do writing and drafting, que é o segundo estágio da redação aí para redigir esse parecer jurídico. Eu dividi aqui passo a passo. O primeiro passo desse parecer jurídico da nossa letter of advice é a date, addressee and greeting. Essa parte é super importante, vocês não podem esquecer. Todas as cartas em qualquer aí dos países de língua inglesa, não interessa que você tem no envelope, mas você coloca a data, endereço, para quem, o nome da empresa, coloca a posição e coloca o greeting que é aí no caso o nosso prezado fulano de tal. Então, eu coloquei aqui, eu trouxe um exemplo de um parecer jurídico aí enviado a uma pessoa física e um parecer a uma pessoa jurídica. Não vou entrar muito em detalhes, que vocês podem pausar o vídeo aí e copiar essas informações. Então, sempre colocar aí o nome da empresa, se tiver o cargo. Se a pessoa jurídica você não sabe para quem será direcionada aí o seu parecer, a sua letter of advice, você coloca aí para o secretário, para o diretor, para o gerente. E dali você vai colocar ali prezado diretor, prezado secretário, prezado gerente, qual for a posição da pessoa que você está enviando a correspondência. A pessoa física ali, você geralmente vai usar aí o pronome de tratamento, o Miss, Mr, Mrs, e vai colocar aí o sobrenome da pessoa. Algumas pessoas, quando você está fazendo um documento mais informal, coloca o pronome de tratamento e o primeiro nome, mas o mais comum é pronome de tratamento e sobrenome. Então, o senhor José da Silva, eu vou chamar ele de senhor Silva, ou senhor José, se eu for próxima, e se for uma carta informal, mas se for formal, eu vou dizer senhor Silva. Mr. Silva. E o nosso próximo passo, o nosso passo número 2 do nosso parecer, da nossa letter of advice, é o subject heading, que é aquela linha ali que vem embaixo do greeting, embaixo do prezado. É aquela linha ali em negrito que vai trazer o assunto a ser tratado naquela carta, naquela letter of advice.
Por exemplo, eu trouxe aqui vários exemplos. Se o meu cliente pediu a legal advice, uma letter of advice sobre um contrato, né? Houve um breach of contract, houve um descumprimento de um contrato. Então, eu posso colocar, por exemplo, Centro de Inglês Jurídico, PTY Ltd, versus o nome da outra parte, a parte que descumpriu o contrato. Ou, por exemplo, se o cliente é o autor de uma ação, eu posso colocar your claim against. Aqui, fast print é só um nome que eu estou usando aqui, mas você pode colocar o nome da pessoa, da parte contrária. Se o seu cliente é o réu de um processo, você vai colocar the claim against you by o nome da parte autora, ou ainda se for o subject for a compra de um imóvel, de uma propriedade, de uma empresa, você vai colocar the purchase of essa company, ou www, ou xxx property. Se for um imóvel, se for uma empresa, você coloca o endereço da empresa. Então, você pode colocar the purchase of the property, daí você vai colocar ali o endereço do imóvel, se for um imóvel. Essa parte é imprescindível na hora que você estiver escrevendo a sua letter of advice. Então, temos aí, né? Temos aí o subject heading, que é o assunto, e vamos para o primeiro parágrafo. O que a gente vai escrever nesse primeiro parágrafo da nossa letter of advice? Nesse primeiro parágrafo, normalmente nós fazemos menção ao último contato que alguma pessoa do escritório teve com o cliente. Por exemplo, eu coloquei aqui: we refer to your meeting with Ms. Liana Martins of our office on a data and the above matter. Então, quais são essas informações que eu tenho que conter aí, que precisam estar presentes nessa primeira parágrafo? Esse link aí do último contato, we refer to the email sent, ou ainda, por exemplo, we refer to the phone call. Então, assim, sempre fazer uma referência ao último contato do cliente com alguém do escritório. Vamos especificar quem foi a pessoa do escritório, a data que foi feito esse último contato e sobre o que é novamente. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, também não vou entrar em detalhes, vocês podem dar um pause aqui e analisarem melhor essas 2 opções aqui que eu escolhi aqui desse primeiro parágrafo. E logo abaixo aí desse primeiro parágrafo, aí vamos falar da Client's Instruction. Essa parte das Client's Instruction é onde nós vamos confirmar a identidade do cliente e vamos dizer aí, vamos confirmar se esse cliente assinou ou não o contrato de prestação de serviços advocatícios. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui, we confirm you have. Aqui no caso, uma empresa, uma coisa que a gente precisa checar aí é se aquela pessoa que pediu, que requereu aquele legal advice, ela é a pessoa, ela tem poderes para isso, ela tem poderes para requerer um legal advice, ela é o que? Ela tem um cargo de gerência, um cargo de chefia, ela foi, por exemplo, autorizada pelo board, pelo quadro ali dos diretores para requerer o legal advice. Então, você coloca uma identificação da pessoa, se for uma pessoa jurídica ou se for uma pessoa física. E se for a pessoa jurídica, vamos fazer menção aí ao fato ali que deu poderes para ela, por exemplo, de acordo com o contrato social, o senhor tal, fulano de tal, ele só para confirmar que ele é uma pessoa que tem poderes para receber aquela informação.
Então, o próximo dot point ali é se o cliente assinou ou não, se aquele cliente tem poderes para assinar aquele contrato de prestação de serviços advocatícios e o valor que ele pagou aqui. Então, aqui também não irei entrar em muitos detalhes, vocês podem dar um pause aí e ler com calma essa parte aqui do Client's Instructions. E logo após essa parte, nós vamos para a parte do Summary of Instructions. E aqui vem o nosso primeiro título. Então, eu tenho ali a primeira frase, eu tenho ali a Client's Instruction e agora eu tenho o Summary of Instructions. Então, aqui já cabe um título ali, Summary of Instructions. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou trazer primeiro uma lista de documentos, quais foram os documentos apresentados pelo cliente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, você nos apresentou os seguintes documentos. Coloquei, you have provided us with the following documents. Contrato social, aqui, por exemplo, um orçamento, uma ata de uma assembleia, uma correspondência, um e-mail. Então, aqui eu vou listar os documentos que o cliente apresentou para a gente, um invoice, assim, um recibo. Vou listar esses documentos, todos os documentos que ele nos apresentou na hora que ele fez o contato com o nosso escritório. E ali vocês podem analisar, né, vocês podem observar que eu coloquei entre aspas e coloquei em negrito. Isso é mais ou menos como se fosse um contrato realmente. Então, todas as vezes que eu mencionar, por exemplo, aqui, em um dos documentos apresentados pelo cliente é um contrato entre o CID, né, que é o Centro de Inglês Jurídico, e FastPrint, Fast Services. Aqui, então, um desses documentos é o contrato. Então, eu coloquei ali entre parênteses, em negrito, e coloquei the contract. E toda vez que eu for falar desse contrato, eu vou usar essa referência e vou utilizar the contract. Então, eu não preciso falar o acima mencionado, aquele, aquela, the contract. Como ali, por exemplo, ali no segundo, aqui coloquei, we confirm that the dispute relates to, que é o valor, o que a disputa, qual que é a disputa jurídica. Aqui, no caso, a disputa jurídica é com relação a um débito de $20 mil. Então, eu coloquei aqui, relates to $20,000, e daí eu coloquei ali, entre parênteses, em negrito, the monies owing, ou ainda the debt, uma referência àquela quantia. Então, a mesma coisa, quando eu estou redigindo no corpo aí do meu documento, no decorrer do meu parecer jurídico, eu vou utilizar esses nomes, according to, the contract, ou ainda the monies owing. Eu estou me referindo a esse $20 mil, então eu não preciso repetir o tempo todo. Então, ali eu coloquei, né, primeiro eu coloquei the summary of instructions, coloquei a lista de documentos apresentados ao advogado pela parte contrária, e agora eu vou falar sobre o contrato, the contract. Então, no caso aqui era um contrato, mas se fosse a compra e venda de um imóvel, seria the property. Se fosse por exemplo, um processo, seria o número do processo. Então, isso aí vai variar muito de acordo com o objeto do seu parecer jurídico e da sua letter of advice. E nessa parte do the contract, eu trago aqui informações sobre um contrato. Então, aqui foi uma disputa contratual, então eu vou trazer aqui informações sobre o contrato. Aqui, por exemplo, aqui eu coloco aqui o que aconteceu, quando que o contrato foi assinado, quanto que o contrato foi descumprido, qual que foi a ação imediata da parte após o descumprimento, o que foi feito até agora. Então, vou relatar aí nessa parte, the contract, vou relatar aí
os fatos relacionados com o contrato, e também vou colocar aí, por exemplo, algumas cláusulas do contrato que eu acho importantes, que devem ser observadas, que são referentes ali àquele assunto a ser tratado. Então, coloco aí the contract, e o próximo passo, ali nós vamos para o passo 5, que é a cause of action. E ali também cabe um novo título, Cause of Action. E no Cause of Action eu vou escrever aí um parágrafo propondo aí as possíveis ações, o que pode ser feito, dizendo aí, olha, de acordo com as informações que você nos trouxe, nós acreditamos que a sua empresa tem possibilidades de entrar com uma ação contra essa outra empresa, e o motivo, porque então essa aí é a causa de, como se fosse a causa de pedir, o que deu motivo para a ação e qual que é a ação adequada para aqueles fatos narrados pelo cliente. Então, nós vamos ali para o próximo passo, Areas of Weakness. É uma parte muito importante nessa parte, Areas of Weakness. Aí vai um novo título, e aí vai ser um parágrafo em que você vai dizer para o cliente quais são os possíveis pontos desfavoráveis ao interesse do cliente, como, por exemplo, um ponto desfavorável seria que uma dilapidação de um patrimônio, ou o sócio da empresa está fugindo do país. Você vai colocar aí, vai pontuar quais são as áreas, weakness seria aí as áreas que podem ser prejudiciais. Por exemplo, você vai pontuar aí, talvez a empresa não tenha assets o suficiente, não tenha patrimônio para pagar a dívida. Isso aí você vai falar nessa parte aí do passo 6. Passo 7, nós vamos colocar aí para o cliente as possible defenses. Aí cabe aí um novo título, possible defenses, e vamos adiantar para o cliente questões que podem ser trazidas aí pela parte contrária. Podemos, se houver, e se não houver, você pode ao mesmo tempo colocar, olha, areas of weakness, e colocar aí, no momento não identificamos nenhum tipo de ação que pode ser prejudicial, nenhum tipo de argumento que pode ser prejudicial ao interesse do meu cliente. Vamos para o passo 8, Further Informations. Nessa parte de Further Informations também cabe um novo título, Further Informations, e eu vou listar as ações, as informações, os documentos, o que eu quero que o meu cliente providencie e que traga até a mim. Por exemplo, aqui, olha, eu vou precisar, we confirm, we need to obtain, esse recibo, essa nota fiscal, cópia desse contrato, passagem aérea. Ali você vai listar os documentos que o seu cliente precisa trazer ao seu escritório para que você possa dar prosseguimento com a ação ou com as ações necessárias. Vamos para o passo 9. O passo 9 também é importantíssimo, costs in court proceeding. Também cabe um título, Costs in Court Proceeding. Essa parte aí, você vai fazer um parágrafo. Nesse parágrafo, você vai informar para o seu cliente um valor aproximado de quanto que ele vai gastar aí com as custas processuais e honorários advocatícios. Claro que você vai informar que essa é só uma estimativa, mas você vai dar aí mais ou menos uma ideia de qual o valor assim, esperado, mínimo e máximo que o cliente pode gastar com essa ação. Passo 10, ADR, Alternative Dispute Resolution. Essa é uma parte que há uma obrigação assim, ética, não é uma obrigação jurídica quando nós estamos emitindo uma letter of advice, mas existe uma obrigação ética de oferecer ao cliente, de fornecer informação ao cliente com relação às possíveis formas alternativas de resolução de conflito, que seria aí mediação, arbitragem,
nós vamos trazer essa informação para o cliente, sempre puxar aí, deixar claro para o cliente que é importante que ele conheça e que tente essas formas de alternativas de resolução de conflito antes de entrar com uma ação judicial. Estamos acabando agora. What happens next? Aí também vai mais um título. What happens next? Você vai aí antecipar os resultados do que vai acontecer. Aí você vai escrever aí alguns parágrafos e vai dizer, olha, de acordo com o que nós temos aqui, com esse cenário, levando em consideração tudo, o que a análise de todos os fatos trazidos pelo cliente, você vai dizer, nós temos 2 casos, case scenarios, o primeiro cenário pode acontecer isso, o segundo cenário pode acontecer isso, pode ser que eles façam um acordo aí e a gente não precise entrar com ação judicial, pode ser que eles não façam acordo e a gente precisa entrar com ação judicial. Então, você vai antecipar essas informações para o cliente para facilitar o decision making process, para facilitar aí na hora que seu cliente for decidir sobre o que ele irá fazer. E, por último, a conclusion. Conclusion aí é simplesmente aí básico, simples. We will contact you for further as the matter progress. Né? Você está dizendo aí que você vai manter contato com o cliente, vai manter ele informado, vai dizer aí, vai informar o telefone da pessoa e o nome da pessoa que ele pode ligar no escritório para conversar com relação aquele matter, aquele processo, aquela causa. E yours sincerely or yours faithfully são as formas de despedida aí mais adequadas. Kind regards é bem informal. Quando nós estamos tratando de um parecer jurídico, uma letter of advice, o advogado ele fala yours sincerely or yours faithfully. Tá certo? E agora vamos para o final da nossa Letter of Advice, vamos para o terceiro estágio, que é a Revision. E na Revision, eu fiz aqui um checklist de informações que você pode utilizar aí no seu dia a dia, e você pode conferir, dar uma lida no seu parecer e ver se todas essas informações estão presentes antes de apertar no botão Send, antes de enviar esse documento para o cliente. Então, a primeira informação é os objetivos do cliente foram alcançados, você está respondendo a pergunta que o cliente fez, está tudo ali no teu documento. Você abordou todas as questões jurídicas relevantes, as informações que você está, a sua análise jurídica daqueles fatos trazidos pelo cliente, você abordou aí todas os eventuais aí, as consequências jurídicas dos fatos trazidos pelo cliente. Verifique se a sua recomendação jurídica está correta, apesar de ser óbvio, às vezes a gente, principalmente quando muda o entendimento, muda a lei, muda a regra, então assim, você tem que dar uma conferida se aquele entendimento, aquela lei que você está passando, aquele advice, ele é correto, ele está pontual, ele está current, ele está atual. Verifique se você preencheu as formalidades requeridas, veja aí se você preencheu todos com relação aí ao endereço do cliente está correto, faça esse checklist aí, o cargo, a posição, a empresa, todos esses detalhes. Veja se você utilizou a linguagem apropriada, se é uma linguagem mais formal, se é uma linguagem mais informal. Leia 1, 2 vezes o documento e você irá poder ter uma análise aí melhor, e você poderá dizer se aquele documento ele tem um tom mais formal ou um tom mais informal. Verifique se a sua Letter of Advice está coerente, concisa, consistente. Então, lembre-se daquela regra, quanto menos é mais, quanto menor o número de palavras você utilizar para transmitir aquela mesma mensagem é melhor. Será que essa informação está direta, está precisa?
Verifique, né, os erros ortográficos, pontuação, gramática. Verifique se as suas ideias estão organizadas de forma clara e lógica. E aqui o ideal é você ler esse documento várias vezes e cada uma das vezes que você for ler, você analisar aí cada ponto específico. Lê a primeira vez para ver só erros ortográficos, pontuação, gramática. Lê de novo para ver se você pode substituir palavras por sinônimos mais simples. Lê novamente. Então, cada leitura a mais é uma forma de você entregar aí o melhor trabalho para o seu cliente, para que corresponder aí às expectativas do seu cliente e fazer um bom trabalho. E essa foi a nossa aula número 3 da nossa imersão em inglês jurídico. Muito obrigada pela presença e pela atenção de todos. Amanhã eu enviarei um link às 9 da manhã, que você pode clicar nesse link e conhecer um pouquinho mais do nosso curso. O que eu passei aqui, isso aqui foi só um pedacinho, foi só a pontinha do iceberg, tem muito mais no nosso curso. E não se esqueçam que se você quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo, vocês podem nos encontrar no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Você só digitar lá Centro de Inglês Jurídico, vocês podem nos contactar pelas mídias sociais e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!